Assim como os supernafins formam as hostes angélicas do universo central e os serafins as dos universos locais, os seconafins são os espíritos ministradores dos superuniversos. As hostes secoráficas são criadas pelos 7 espíritos refletivos, designados para a sede central de cada superuniverso, em grupos de 7. De cada 7 seconafins, há sempre um primário, 3 secundários e 3 terciários. Quando 7 desses seconafins são criados, um deles, o primário, é designado para o serviço dos anciães dos dias. Os 3 anjos secundários associam-se aos 3 grupos de administradores originários do paraíso nos supergovernos. E os 3 anjos terciários ficam ligados aos colaboradores trinitarizados, ascendentes dos governantes dos superuniversos. Esses seconafins dos superuniversos são uma progenie dos espíritos refletivos e, portanto, a refletividade é inerente à sua natureza. Eles são sensíveis refletivamente a cada uma das fases de toda criatura originária da terceira fonte centro e dos filhos criadores do paraíso. No entanto, eles não são diretamente refletivos dos seres e entidades, pessoais ou não. Ser classificado como primário, secundário ou terciário não indica qualquer diferença de status ou função. No caso dos seconafins, denota meramente as ordens de procedimento. Qualidades idênticas são demonstradas por todos os 3 grupos nas suas atividades. Os seconafins terciários. Da mesma maneira que os seus companheiros, estes anjos são criados em série e em 7 tipos refletivos. Todavia, esses tipos não são designados individualmente aos serviços separados dos administradores do superuniverso. Esses 7 tipos de seconafins terciários são: o significado das origens. Eles estão encarregados da responsabilidade de lidar com todas as questões que advêm da origem de qualquer indivíduo, raça ou mundo. E o significado da origem é a questão mais importante em todos os nossos planos de avanço cósmico para as criaturas vivas dos reinos. Todos os relacionamentos e aplicações da ética surgem dos fatos fundamentais da origem. A origem é a base da reação ao relacionamento com os deuses. Sempre, o agente conjunto toma nota sobre o homem e do modo como ele nasceu. Os significados das origens são as genealogias vivas para referência imediata das vastas hostes de seres, homens, anjos e outros, que habitam os 7 superuniversos. Eles estão sempre prontos para fornecer aos seus superiores uma estimativa atualizada, completa e confiável dos fatores ancestrais e do estado factual presente de qualquer indivíduo em qualquer mundo dos seus respectivos superuniversos. A memória da misericórdia. Estes são os registros reais, plenos, repletos e vivos da misericórdia, que tem sido estendida aos indivíduos e raças, por meio das ministrações ternas dos recursos do Espírito Infinito, na missão de adaptar a justiça da retidão ao status dos reinos. Ao revelar a misericórdia pré-existente do Pai, os filhos de Deus estabelecem crédito necessário para assegurar a sobrevivência de cada um. E então, de acordo com o que é achado pelos significados das origens, um crédito de misericórdia é estabelecido para a sobrevivência de cada criatura racional,
um crédito de proporções generosas e de graça, suficientes para assegurar a sobrevivência de toda a alma que realmente almeje a cidadania divina. A memória da misericórdia é uma balança de julgamento vivo, um extrato atualizado da vossa conta com as forças sobrenaturais dos reinos. São esses os registros vivos da ministração da misericórdia, para serem lidos no testemunho das cortes de Uversa, quando o direito de cada indivíduo à vida interminável vem a julgamento. A importância do tempo. O tempo é o único dom universal de todas as criaturas volitivas. É o único talento confiado a todos os seres inteligentes. Todos vós tendes tempo para assegurar a vossa sobrevivência, e o tempo só é fatalmente desperdiçado e enterrado na negligência quando falhardes em utilizá-lo de modo a assegurar a sobrevivência da vossa alma. O fracasso em aproveitar o vosso tempo do modo mais extenso possível não impõe penalidades fatais, mas apenas atrasa o peregrino do tempo na sua jornada de ascensão. As importâncias do tempo devem sempre proporcionar um testemunho que demonstre que cada indivíduo teve suficiente amplidão de tempo para tomar as suas decisões e realizar a escolha. Vós primeiro ireis encontrar esses seres nos mundos das mansões, e ali eles irão instruir-vos no uso vantajoso daquilo a que vós chamais de tempo, tanto em seu uso positivo, o trabalho, quanto em seu emprego negativo, o descanso. Mas ambos os usos do tempo são importantes. A solenidade da confiança. A confiança é o teste crucial para as criaturas volitivas. A confiabilidade é a verdadeira medida da automestria sobre o próprio caráter. Esses seconafins realizam um propósito duplo. Na economia dos superuniversos, retratam para todas as criaturas de vontade o sentido da obrigação, do sagrado e da solenidade da confiança. Ao mesmo tempo, eles refletem, sem equívocos, para as autoridades governantes a exata medida da confiabilidade de qualquer candidato à confiança ou à responsabilidade. Esses seconafins pesam a confiança nas balanças vivas de uma avaliação sem erro do caráter e, após haverem olhar para dentro de vós, temos apenas que olhar para eles, a fim de conhecermos as limitações da vossa capacidade de absorver a responsabilidade, de executar e cumprir as missões confiavelmente. É plano dos vossos superiores fazer-vos avançar, aumentando as vossas responsabilidades, tão rapidamente quanto se desenvolve o vosso caráter, de modo que esteja desenvolvido o suficiente para que possais suportar airosamente as responsabilidades crescentes. No entanto, sobrecarregar o indivíduo apenas causa o desastre e assegura a decepção. E o erro de dar a responsabilidade prematuramente, seja ao homem, seja ao anjo, pode ser evitado com a utilização da ministração desses avaliadores infalíveis da capacidade de confiabilidade dos indivíduos, do tempo e do espaço. A santidade do serviço. O privilégio do serviço segue imediatamente a descoberta da confiabilidade. Nada pode estar interposto entre vós e a oportunidade crescente de serviço, exceto a vossa própria inconfiabilidade. O progresso torna-se possível pelo movimento inerente. O avanço advém da capacidade divina para a ação, e a realização é filha da aventura imaginativa.
Inerente, porém, a essa capacidade de realização é a responsabilidade da ética, a necessidade de reconhecer que o mundo e o universo estão repletos de uma multidão de tipos diferentes de seres. Essa criação magnífica, que vos inclui, foi toda feita não apenas para vós. Esse não é um universo egocêntrico. Os deuses decretaram: mais abençoado é dar do que receber. E disse o vosso filho mestre: aquele que quiser ser o maior entre vós, que seja um servidor de todos. A natureza real de qualquer serviço, seja ele prestado pelo homem ou pelo anjo, é plenamente revelada nas faces dessas indicadoras secoráficas de serviço, as santidades do serviço. A análise plena do verdadeiro motivo e dos motivos ocultos é claramente mostrada. Esses anjos são, de fato, leitores da mente, investigadores do coração e reveladores da alma em todo o universo. Os mortais podem usar as palavras para ocultar os seus pensamentos, mas esses altos seconafins deixam a nu os motivos profundos do coração humano e da mente angélica. O segredo da grandeza e a alma da bondade. E a manifestação da grandeza em um mundo como Urântia é a demonstração do autocontrole. O grande homem não é aquele que conquista uma cidade ou que domina uma nação, mas antes, aquele que subjuga a própria língua. Os avaliadores refletivos da grandeza e da bondade parecem ser inseparáveis. Consequentemente, em qualquer mundo e universo, esses refletores da grandeza e bondade devem trabalhar juntos, dando sempre uma mostra dual e mutuamente interdependente de cada ser sobre quem eles se focalizarem. A grandeza não pode ser avaliada sem que se saiba o seu conteúdo de bondade. E, ao mesmo tempo, a bondade não pode ser retratada sem demonstrar a sua grandeza inerente e divina. Ser grande é ser como Deus. E, uma vez que a qualidade da grandeza seja integralmente determinada pelo seu conteúdo de bondade, segue-se que, mesmo no vosso estado atual de humanos, se por meio da graça vós puderdes tornar-vos bons, estareis consequentemente tornando-vos grandes. Os seconafins têm a sua origem e suas sedes centrais nas capitais dos superuniversos, mas, com seus companheiros de ligação, eles cuidam de todos os lugares das margens do paraíso aos mundos evolucionários do espaço. Das 3 ordens de seconafins, é o grupo dos terciários, agregado às autoridades ascendentes, que ministra em escala mais ampla às criaturas ascendentes do tempo. Vós tereis a ocasião de conhecê-los logo depois da vossa partida de Urântia, se bem que não ireis livremente fazer uso dos serviços deles, antes de alcançardes os mundos de estada de Orvonton. Ireis desfrutar da companhia deles depois que vos tornardes inteiramente ambientados com eles durante a vossa permanência nos mundos escolas de Ulversa. Esses seconafins terciários são os poupadores de tempo, abreviadores de espaço, detectores de erros, instrutores fiéis e marcos guias sempiternos, sinais vivos da certeza divina, colocados por misericórdia nas encruzilhadas do tempo, para ali guiar os passos dos peregrinos ansiosos nos momentos de grande perplexidade e incerteza espiritual.